meu nome é Aline Florner e o nosso curso será voltado hoje para questões da PRF. PRF na área, tá tudo dominado. Vamos lá? Banca CESP, Cefaz 2018. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público. Item correto. Cláusulas exorbitantes ou cláusulas de privilégio são cláusulas dos contratos administrativos que extrapolam, exorbitam, ultrapassam os limites aceitáveis no âmbito dos contratos de direito privado. Tal prerrogativa decorre do princípio da supremacia do interesse público, que preconiza a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, dotando a administração pública de determinadas prerrogativas com o objetivo de fazer valer o interesse público. Banca CESP STM 2018. O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua conduta. Item errado. O princípio que exige atuação conforme preceitos éticos é o da moralidade. O princípio da impessoalidade exige que a atuação administrativa tenha como foco a finalidade pública, com atuações isonômicas e sem promoção pessoal de autoridades. Banca CESP STM 2018. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Item correto. Somente o OLIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência está presente expressamente na Constituição Federal. Observação: todos os demais princípios são considerados implícitos quando o parâmetro é a Constituição. Banca CESP, Polícia Civil 2018. A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível com a finalidade de obter o melhor resultado atende ao princípio da eficiência. Item correto. O princípio é o da eficiência, previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da eficiência impõe à administração pública direta e indireta e aos seus agentes a persecução de resultados, qualidade e rendimento necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo maior rentabilidade social. Banca CESP, Polícia Civil 2018. O preenchimento de cargos públicos mediante concurso público, por privilegiar a isonomia entre os concorrentes, constitui expressão do princípio constitucional fundamental da separação de poderes. Item errado. O correto seria princípio constitucional fundamental republicano, que significa que o patrimônio público é do povo. Assim, uma autoridade não pode contratar quem desejar. Para isso, terá que fazer concurso público, oportunizando condições de igualdade para todos os candidatos. Res é igual a coisa, pública igual a povo, logo, coisa do povo. Observação: a separação dos poderes não tem relação com o concurso público. Banca CESP, CGM João Pessoa 2018. Decorre do princípio de autotutela o poder da administração pública de rever os seus atos ilegais, independentemente de provocação. Item correto.
O princípio da alta tutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. STF, súmula 346 e 473. Bancasesp, CGM João Pessoa, 2018. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a maior rentabilidade social. Item correto. O princípio da eficiência trouxe um modelo de administração pública gerencial, voltada para um controle de resultados na atuação estatal. Assim, busca-se a economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional. Bancasesp, PGE 2018. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Item correto. Segundo a professora Maria de Pietro, a constitucionalização de princípios e valores passou a orientar a atuação dos três poderes do Estado, inclusive no âmbito do direito administrativo. Bancasesp, TCE 2017. Em razão do princípio do interesse público, não é possível que o poder público atenda aos interesses privados não estatais. Item errado. É possível atender aos interesses privados não estatais sem violar o princípio do interesse público, desde que o atendimento desses interesses também atenda aos interesses da coletividade e esteja em consonância com as previsões legais. Bancasesp, TRT, 8ª Região, 2016. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia absoluta, imediata e diferida, sendo essa a classificação mais adotada também na doutrina. Questão errada. A classificação mais adotada, tanto pelo STF quanto pela doutrina, é a de José Afonso da Silva, segundo o qual as normas constitucionais podem ser de eficácia plena, limitada ou contida. As normas constitucionais de eficácia contida, apesar de ter aplicabilidade imediata, somente produzem efeitos após a edição de norma infraconstitucional integrativa. Questão errada. As normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata e produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem sofrer restrições em seus efeitos. Bancasesp, TRE 2015. Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva, uma vez que a incidência de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais, como a de implementação de programa social, que dê concretude a tal direito. Questão errada. O direito à educação não é norma de eficácia contida, mas sim norma de eficácia limitada. Para a incidência de seus efeitos, é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas. Artigo 5º, parágrafo 1º, Constituição Federal de 88. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Bancasesp, advogado Telebrás, 2015.
As normas constitucionais de eficácia contida têm aplicabilidade indireta e reduzida porque dependem de norma ulterior para que possam incidir totalmente sobre os interesses relativos a determinada matéria. Questão errada. As normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Sua eficácia não é reduzida. Esta é uma característica das normas de eficácia limitada, que só produzem todos os seus efeitos após regulamentação. Banca CESP, MEC 2015. Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, mas não serão de eficácia limitada. Questão errada. Há direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada. Por exemplo, artigo 6º da Constituição, norma programática que enumera direitos sociais. Banca CESP TRE 2015. Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia. Alternativa A, plena. Alternativa B, plena com efeito limitado. Alternativa C, limitada de princípio programático. Alternativa D, imitada. Alternativa E, contida. A resposta correta é a letra C. As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo Estado para a concretização de fins sociais. É o caso do direito constitucional à educação. Banca CESP TRE 2015 adaptada. No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a norma constitucional que garante a igualdade de todos perante a lei é uma norma de eficácia plena, pois, embora seu caráter seja de norma principiológica, sua aplicação é imediata e incondicionada. Questão correta. O princípio da igualdade tem aplicação imediata e incondicionada e, por isso, é norma de eficácia plena. O caráter de norma principiológica não impede que o princípio da igualdade seja considerado norma de eficácia plena. Banca CESP TJ 2014. As normas programáticas que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado podem ser exemplificadas, entre outras, pela previsão constitucional de proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Questão correta. As normas programáticas estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Por exemplo, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Artigo 6º, inciso 20, Constituição Federal. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, podendo seus efeitos ser limitados apenas pela atuação do legislador infraconstitucional. Questão errada. É correto que as normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, mas, diferentemente do que afirma a questão, seus efeitos podem ser restringidos não só pela lei, mas também pela própria Constituição e por conceitos éticos jurídicos indeterminados. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor, dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional
ou de lei infraconstitucional. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, efeito negativo e efeito vinculativo. Efeito negativo: revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos. Efeito vinculativo: obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional. Bancasesp, FUB 2015. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que se lhe desnature a essência. Item correto. Uma lei pode impor restrições a um direito fundamental, mas jamais alcançar o seu núcleo essencial. É o que explica a teoria dos limites dos limites. Bancasesp, TCE 2015. Comumente, confundem-se os princípios da legalidade e da reserva legal. O primeiro, contudo, é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei. O segundo, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. Item correto. O princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal. Estão sujeitas à reserva legal aquelas matérias que devem ser objeto de lei formal. Por outro lado, estão sujeitos à legalidade todas aquelas matérias que devem ser objeto de lei ou outro ato normativo. Bancasesp, STJ 2015. A defesa em espaços públicos da legalização das drogas foi considerada pelo STF como manifestação pública compatível com o direito à liberdade de pensamento. Item correto. O STF considerou que a marcha da maconha não pode ser considerada apologia ao crime. Trata-se de manifestação compatível com a liberdade de pensamento. Bancasesp, Procurador de Salvador, 2015. Em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação do pensamento, os quais devem ser garantidos a todas as pessoas, serão inconstitucionais as leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas. Item errado. O artigo 5º, inciso 16, Constituição Federal de 88, estabelece que o exercício do direito de reunião depende de prévio aviso à autoridade competente, sendo desnecessária a autorização. Logo, uma lei municipal que exija comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas será constitucional. Bancasesp, Procurador de Salvador, 2015. Conforme jurisprudência do STF, desde que esteja prevista em lei nacional, será constitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício dessa profissão. Item errado. Segundo o STF, é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Bancasesp, STJ 2015. Para fins do direito à inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades de índole profissional, como consultórios e escritórios. Item errado. Para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88, inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa engloba escritórios profissionais e consultórios médicos e odontológicos. Bancasesp 2015. Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração
ou dimensão dos direitos fundamentais. Item correto. Os direitos sociais são direitos de segunda geração, pois têm como valor-fonte a igualdade. São direitos que impõem um dever de atuação ao Estado. Banca CESP, DEPEN 2015. A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil, e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. Item errado. Constituição Federal de 88. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Banca CESP, DEPEN 2015. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é assegurado a todos os brasileiros, sem distinção, mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país. Item errado. Os estrangeiros residentes e não residentes também são titulares de direitos fundamentais. Banca CESP, DEPEN 2015. Ninguém pode ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. Item errado. Segundo o artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, sem exceção. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da ultima ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime o permitir. Item errado. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, cargo consultor legislativo. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena, que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar pena combinada a outro crime. Item errado. O princípio da intranscendência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator, ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o delito. Banca CESP, 2014, TJ, cargo técnico. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes.
é legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Item errado. Isso violaria o princípio da reserva legal, que é um subprincípio do princípio da legalidade, pois os decretos não são diplomas emanados do Poder Legislativo, ou seja, não são leis em sentido estrito. Bancasesp 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. Item correto. Este é o entendimento do STF. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Bancasesp 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Item correto. O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos. Entre aspas, segundo a jurisprudência do STF, para se caracterizar a hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Bancasesp 2013, TJ, cargo titular notorial. De acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica, devido à incidência do princípio da adequação social. Item errado. O princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência neste caso. Súmula 502 do STJ, entre aspas. Presente a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. CESP 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, sendo o inquérito policial a base para a denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Item errado. O titular da ação penal é o Ministério Público, que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial. CESP 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual anterior ao processo, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria, finalidade de obter elementos de convicção
necessários ao ajuizamento da ação penal. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Item errado: o inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. CESP 2017, TRF1, Técnico Judiciário. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado: a prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva. Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Técnico Judiciário. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto: o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências, mas isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação: apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. O arquivamento do inquérito policial determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto: a jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial, no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto: apesar de não haver no inquérito policial a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio.
Item correto é a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. Bancacesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial. A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Bancacesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal, e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria, de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. Bancacesp 2007. Acerca da Declaração Universal dos Direitos do Homem, julgue o item a seguir. Possui natureza jurídica de ato de organização internacional e, como tal, é fonte não codificada de direito internacional público. Item correto. Declaração Universal dos Direitos do Homem foi aprovada como um tratado. Para a Bancacesp, a DUDH foi aprovada sob a forma de resolução. Logo, é um ato praticado por uma organização internacional, no caso a ONU, por intermédio da Assembleia Geral. Observação: a declaração é considerada fonte de direito internacional público. Na atualidade, a maioria dos princípios contidos neste documento são obrigatórios para os Estados, na medida em que são parte integrante do atual costume internacional. Bancacesp 2007. Acerca da Declaração Universal dos Direitos do Homem, julgue o item a seguir. A DUDH constitui declaração de princípios que, apesar de serem respeitados pela comunidade internacional, não integram o ordenamento jurídico brasileiro. Item errado. Para a Bancacesp, todos os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem estão positivados em nosso texto constitucional e, por isso, integram nosso ordenamento jurídico. Observação: a questão afirma que os princípios que a DUDH defende não integram o ordenamento jurídico brasileiro, o que está errado. Bancacesp DPU 2010. Julgue o item abaixo. Segundo determinação das Nações Unidas acerca do uso da força, os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos policiais seja punida como infração penal nos termos da legislação nacional. Item correto. A atuação estatal deve ser autorizada nos estritos limites legais, principalmente quando se trata de atos que atentam contra a vida das pessoas. Bancacesp DPU 2010. Julgue o item abaixo. Os direitos humanos são indivisíveis, como expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
a qual englobou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, e de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais. Banca CESP, DPU 2010. Com relação à proteção internacional dos direitos humanos, julgue o item a seguir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma enunciação dos principais direitos humanos. A força normativa da DUDH decorre da importância dos direitos tratados, pois o documento não prevê nenhum instrumento ou órgão próprio para tornar compulsória sua aplicação. FCC, Contador 2011. A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar: virtude deriva do latim virtus, que significa uma qualidade própria da natureza humana. Significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade com responsabilidade constantemente. Item correto. A virtude congrega todos os aspectos do homem de bem. Virtude, boa conduta em conformidade com o correto, aceitável ou esperado, segundo uma religião moral, ética. FUNCAB, Agente Penitenciário 2016. Diferencia-se da ética no sentido de que esta tende a julgar o comportamento moral de cada indivíduo no seu meio. No entanto, ambas buscam o bem-estar social. Item correto. Moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. A palavra moral tem origem no termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. É o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. FUNCAB, Agente Penitenciário 2016. Em relação à ética, é correto afirmar que é construída por uma sociedade com base nos valores econômicos, financeiros e históricos. Tem errado. A ética não tem relação direta com os valores econômicos e financeiros de uma sociedade. A ética tem relação com os valores morais, sociais, antropológicos e etc. Universa, Agente de Atividades Penitenciárias 2015. A Constituição brasileira define com clareza os princípios éticos que devem balizar a administração pública em todos os níveis: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação.
Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa. Item correto. Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, trata-se de uma WAN. Banca CESP Telebrás 2015. O acesso à internet com o uso de cabo é atualmente uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura, pois um cabo, geralmente coaxial, de transmissão de dados de TV é compartilhado para trafegar dados de usuário. Item correto. O cabo coaxial é utilizado para transmitir sinais e informações a determinados aparelhos. Atualmente, os pacotes de TV e internet utilizam cabos coaxiais também para transmitir dados de usuário. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias, fazer questões e não anotar os seus erros, não revisar as questões que você errou, estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização. Banca CESP TRE 2015. A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Item errado. Na topologia em anel, não há um computador central. A topologia que possui um computador central é chamada de estrela. Banca CESP MEC 2015. Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, consequentemente toda a rede parará de funcionar. Item errado. O rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações. Atenção! Se o nó central falhar, todas as estações serão prejudicadas. Banca CESP, Banco da Amazônia, 2010. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor, no qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores, que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a páginas web. Item correto. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. Nesse modelo, os computadores operam como clientes conectados aos servidores. Os servidores funcionam como provedores de acesso e de diversos serviços. Banca CESP, Ministério da Saúde, 2010. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas, e os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede. Item errado. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, mas servidores não são usuários que produzem informações. Servidores são máquinas que fornecem informações. Clientes não são provedores de acesso. Clientes consomem informações. Provedores de acesso são contratados por usuários para ter acesso à internet. FUNESC, Analista de Trânsito, DETRAN 2018. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos
e arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Item errado. A assertiva cita as atribuições dos órgãos executivos municipais de trânsito e dos executivos rodoviários, CTB, artigo 21, incisos 7 e 14. FUNESE, analista de trânsito, DETRAN 2018. Compete ao CONTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Item correto, entre aspas. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados é uma das competências do CONTRAN. CTB, artigo 12, inciso 8. FUNESE, Vistoriador, DETRAN 2018. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação e expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Item errado. As duas competências citadas não são do CETRAN e do CONTRANDIF, e sim do CONTRAN. CTB, artigo 12, 10 e 14. FUNESE, Vistoriador, DETRAN 2018. Compete às juntas administrativas de recursos de infração, JARI, encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Item correto. São as JARIas competentes para encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. CTB, artigo 17, inciso 3. FUNESE, Vistoriador, DETRAN 2018. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível, e conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Item correto. Na assertiva em tela, temos duas competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. FADESP, Agente de Fiscalização de Trânsito, DETRAN 2019. Embora o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e todo o arcabouço jurídico que abrange o Sistema Nacional de Trânsito seja consistente, caso ocorram situações imprevistas, a atribuição de estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, cabe ao CONTRAN. Item errado. É competência do órgão máximo executivo de trânsito da União, entre aspas, estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, CTB,
Artigo 19, inciso 27. FADESP, Agente de Fiscalização de Trânsito, DETRAN 2019. Compete às juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, julgar os recursos interpostos pelos infratores. Julgar os recursos interpostos contra decisões da JARI é uma competência do CETRAN. Item correto, CTB, artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, inciso 5, julgar os recursos interpostos contra decisões. A linha A, das JARI, a linha B, dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Em relação às disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir. Para os efeitos do referido código, não são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Item errado. Para os efeitos do CTB, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. CTB, artigo 2º, parágrafo único. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Item correto. CTB, artigo 1º, parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Item correto. CTB, artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2004. Considere a seguinte situação hipotética. Antônio, ao constatar a indicação do semáforo autorizando-o a atravessar uma via arterial pela faixa de pedestres, percebeu a aproximação de uma ambulância devidamente identificada com alarme sonoro e iluminação intermitente acionados. Nessa situação, de acordo com o CTB, Antônio poderá atravessar a via normalmente pela faixa, uma vez que a prioridade referida no Código para as ambulâncias exclui as faixas de travessia de pedestres. Item errado, CTB, artigo 29, inciso 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridades de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada,
quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. A linha A, quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. B. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2004. Julgue os itens subsecutivos de acordo com as normas gerais de circulação previstas no CTB. Embora seja recomendável que, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor verifique a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino, não há no CTB previsão expressa a esse respeito. Item errado, CTB, artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, infração média, penalidade e multa, medida administrativa, remoção do veículo. Banca CESP e IFF 2018. De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, em caso de servidor público estável cuja demissão tenha sido invalidada por decisão administrativa ou judicial, deverá ocorrer a: letra A, recondução; letra B, reintegração; letra C, redistribuição; letra D, readaptação ou letra E, reversão. A alternativa correta é a letra B. A reintegração ocorrerá quando for invalidada a demissão por decisão judicial ou administrativa do servidor público. Em tal situação, o servidor retornará ao cargo de origem ou ao cargo decorrente de sua transformação, devendo ser ressarcido de todas as vantagens a que teria direito. Banca CESP e IFF 2018. Servidor público civil federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3-A. Banca CESP 2018. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial. Item errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Banca CESP 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado.
A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP PRF, cargo agente administrativo 2012. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação: não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente é aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal, da átona para a tônica. Banca CESP PGE, cargo analista judiciário de Procuradoria 2019. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Juízo, extraídos são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona. Banca CESP FUB 2015. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa gramatical. Item errado. Países traz um i tônico em hiato. Políticas é proparoxítona e, por isso, acentuada. São justificativas gramaticais diferentes. Banca CESP Polícia Civil 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica i, formadora de hiato. Item errado. Período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato. Acentua-se I e U tônico, formando hiato com sílaba anterior. Banca CESP TRT Técnico Judiciário 2013. Os vocábulos juízes e país são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. Item errado. Juízes e país são acentuados de acordo com a mesma regra, regra do hiato. Banca CESP PF, cargo escrivão 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo mas, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Banca CESP FUB, cargo administrativo 2013. Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal tem recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto. Os verbos ter e vir recebem acento diferencial de número.
Por exemplo, a verba tem, singular. As verbas têm, plural. Banca CESP, cargo diplomata 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrassenso, mini-saia, contra-regra, antirreflexo. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação. No caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer. Bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. CESP BNB 2018. O sistema de aprendizagem de máquina diminui a ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos realmente duvidosos que mereçam ser mais bem avaliados. O termo, contudo, foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Item errado. Contudo, conjunção adversativa, como, mas, entretanto, porém, todavia. Porquanto equivale a porque, indica causa ou explicação. Conclusão. O termo, contudo, não foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. CESP PF Escrivão 2018. Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. Porém, julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade. A substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Item correto. Porém e entretanto são conjunções adversativas. Logo, poderiam ser trocadas uma pela outra sem erro, sem mudança de sentido. Conclusão. A substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. CESP-SEE Distrito Federal 2017. A conjunção, entretanto, tem sentido conclusivo, equivalendo semanticamente a portanto. Item errado. Entretanto, tem sentido adversativo, portanto, indica a conclusão. CESP, Polícia Militar, Soldado 2018. Tal perigo, porém, não é assim tão grande. A palavra porém poderia ser corretamente substituída por mas, sem alteração da coesão e dos sentidos do texto. Item errado, mas, conjunção adversativa, deve vir no início da oração, não admite deslocamento, não pode vir entre vírgulas. Conclusão, a palavra porém
não poderia ser corretamente substituída por mas. CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. O Brasil é um país de cidades novas. A maior parte de seus núcleos urbanos surgiu no século passado. Há cidades, entretanto, que já existem há bastante tempo. No texto, a conjunção entretanto introduz no período em que ocorre uma ideia de letra A, oposição, B, adição, C, condição, D, causa, E, consequência. A alternativa correta é a letra A, ideia de oposição. Cidades novas em oposição às cidades que já existem há bastante tempo. CESP, EMAP, Cargos de Nível Médio 2018. A palavra, portanto, introduz uma ideia de conclusão. Item correto. Portanto, é o conectivo conclusivo. CESP, PF Escrivão 2018. Dir-se-á, no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. A locução, no entanto, introduz no período uma ideia de conclusão, por isso, sua substituição por, portanto, preservaria a correção gramatical e as relações de sentido originais do texto. Item errado. No entanto, valor adversativo. Portanto, valor conclusivo. Conclusão. A troca da locução, no entanto, por portanto, não preservaria as relações de sentido originais do texto. CESP, PF, Agente da Polícia Federal, 2018. Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash ou sua assinatura digital. Logo, nos primeiros testes, a detecção de imagens apresentou mais de 90% de acerto. No período em que se insere o termo logo, expressa uma ideia de conclusão. Item errado. No contexto da questão, logo é um advérbio de tempo. Dica: logo conclusivo, normalmente, vem seguido de vírgula quando no início de uma oração. CESP e HBDF, Cargos de Nível Superior 2018. O pulso de Roy se acelerou. Ele passava por aquele caminho todo dia e sabia que logo a maré ia subir e lavar um Picasso original, autêntico. Ele tinha de fazer algo para salvá-lo. Mas como? O vocábulo logo introduz uma ideia de conclusão, razão porque poderia ser substituído por portanto, desde que isolado por vírgulas, sem alteração dos sentidos originais do texto. Item errado. No contexto em tela, logo é advérbio de tempo, com sentido de a maré em breve e rapidamente ia subir. Conclusão. No contexto, o vocábulo logo não introduz uma ideia de conclusão. CESP, TCE 2016. O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público para que seus agentes sempre atuem, de fato, em prol do interesse público. Julgue o próximo item relativos a aspectos linguísticos e às ideias do texto. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo, portanto, fosse substituído por conseguinte. Item correto. Portanto, é conjunção conclusiva. Por conseguinte, é conjunção conclusiva. Conclusão. Portanto e por conseguinte, por serem conjunções conclusivas,
podem ser trocadas sem prejuízo gramatical ou semântico. CESP TCU 2015. Em relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Sem prejuízo do sentido, o termo destarte poderia ser substituído por contudo ou todavia. Item errado. Destarte é uma conjunção conclusiva. Todavia é conjunção adversativa. Contudo é conjunção adversativa. Conclusão: o termo destarte não poderia ser substituído por contudo ou todavia. Banca CESP 2018, Cefaz. A negação da proposição: o IPTU eu pago parcelado. O IPVA eu pago em parcela única. Pode ser escrita como: letra A. Eu não pago o IPTU parcelado ou não pago o IPVA em parcela única. Letra B. Eu pago o IPTU em parcela única e pago o IPVA parcelado. Letra C. Eu pago o IPTU em parcela única ou pago o IPVA parcelado. Letra D. Eu não pago o IPTU parcelado e não pago o IPVA em parcela única. Ou, alternativa E, eu não pago o IPTU parcelado e pago o IPVA parcelado. A alternativa correta é a letra A. As duas coisas ocorrem juntas. Eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negamos uma proposição composta pelo E utilizando a lei de De Morgan. Nega-se os dois componentes e troca-se o conectivo E pelo conectivo OU. Afirmação: eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negação: eu não pago IPTU parcelado ou eu não pago IPVA em parcela única. Banca CESP 2013, INPE. A negação da proposição: o eleitor é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público ou o nível de gasto público não reflete a preferência do eleitor. É, logicamente, equivalente a: o eleitor não é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público e o nível de gasto público reflete a preferência do eleitor. Item correto. Para negar uma proposição composta pelo ou, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por e. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados. A negação da proposição: eu voto no candidato X, ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição, está corretamente expressa por: eu não voto no candidato X, ele é eleito e ele me dá um agrado antes da eleição. Item errado. Para negar proposições compostas pelo conectivo E, devemos negar os componentes e trocar o conectivo por ou. Banca CESP, ABIN 2018. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos sob pena de responsabilização pelos seus atos. Item correto. O princípio da eficiência exige que a administração pública e seus agentes atuem com rendimento, ou seja, produzir mais utilizando menos recursos. É um princípio que consta expressamente no artigo 37, caput da Constituição Federal. Nesse contexto, o artigo 70 da Constituição Federal de 88 prevê a realização do controle de economicidade por intermédio do controle interno e externo.
Se um agente público, por exemplo, tiver uma conduta antieconômica, poderá ser responsabilizado pelos órgãos de controle. Acesse a descrição desse vídeo para baixar o e-book da aprovação. É totalmente gratuito. E aí? Errou, acertou ou ficou com dúvida? Deixe um comentário aqui embaixo que a gente vai te responder. E aí, você gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário dizendo o que você achou.